medida provisória número 2151, de 31 de maio de 2001, deixa claro, são declarados anistiados políticos aqueles que no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988 foram perseguidos por motivos exclusivamente políticos. Apesar do Estado já ter gasto bilhões de reais em indenizações aos perseguidos durante o período militar, milhares de cidadãos brasileiros que se enquadram nesta situação aguardam há mais de 30 anos por uma reparação. Por que o processo de anistia no Brasil é tão caro? O que deve ser feito para acelerar o pagamento dessas indenizações? Quais os critérios que definem os valores dessas concessões? Para responder estas e outras questões, nós convidamos para o debate hoje Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça e presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, e Lindovaldo Rodrigues Duque, diretor da Associação Brasileira de Anistiados Políticos. Antes de darmos início ao programa Fórum de hoje, nós vamos assistir a uma reportagem preparada pela equipe de jornalismo da TV Justiça, que relembra a história da ditadura no Brasil e como a lei da anistia foi implantada em nosso país. A reportagem é de Letícia Justus. 1964, o presidente João Goulart foi tirado do cargo pelos militares, que assumiram o poder. Foi aí que começou o período conhecido como ditadura. Muitos brasileiros que contrariaram o novo governo perderam o emprego, foram presos ou tiveram que deixar o país. Em 1979, a sociedade decidiu se mobilizar, pedindo o perdão para essas pessoas. O movimento foi acompanhado por presos, que fizeram uma greve de fome durante 32 dias. Mais uma forma de pressão para que o Congresso aprovasse a lei que garantiria a anistia àqueles que cometeram crimes políticos ou conexos a eles de 1961 a 79. O projeto de lei da anistia foi encaminhado ao Congresso pelo presidente João Batista Figueiredo e aprovado pelos parlamentares no dia 22 de agosto de 79. Com a lei, políticos, artistas, estudantes, presos ou exilados voltaram a circular pelas ruas do país. Para o governo atual, o conceito mudou e agora anistia significa que o Estado pede perdão aos que sofreram prejuízos naquela época e não o contrário. Em 2001 foi criada a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. A vice-presidente da comissão lembra dos momentos seguintes à aprovação da lei e conta que mesmo com a legislação, a insegurança ainda era grande no país. Lembro que naquele momento o aeroporto de Congonhas era quase que diariamente nós éramos convidados a estar em determinado horário que tinha um voo chegando com algum daqueles exilados. E havia ainda um risco que essas pessoas nem sempre chegaram e puderam ser recepcionadas pelos seus parentes, seus amigos. Elas muitas vezes ainda permaneceram horas presas, prestando depoimentos de onde estiveram, por que estiveram, com que passaporte que retornaram. Isso sempre era um período ainda de insegurança, porque se temia, né, que elas pudessem voltar a ser presas. Bom, acho que a gente podia começar por aí. Ô Paulo, você poderia contar para a gente em que circunstâncias foram criadas essa comissão que o senhor preside hoje? O processo transicional no Brasil, ele se inicia mesmo em 1979. A lei de anistia, além de significar o marco jurídico fundante da nossa transição para a democracia, ela trazia dentro dos teus dispositivos já uma dimensão reparatória, com a possibilidade de readmissão ao serviço público por parte de trabalhadores que haviam sido afastados arbitrariamente dos seus postos de trabalho, e também restituía direitos políticos de determinados cidadãos que estavam afastados pelos atos institucionais da possibilidade de participação da vida democrática. Depois nós tivemos, em 1985, a Emenda Constitucional 26, que agregou essa possibilidade reparatória também para alguns trabalhadores da iniciativa privada, bem como aos estudantes que foram expulsos dos teus bancos escolares em razão das suas militâncias nos diretórios acadêmicos, nos grêmios estudantis. Depois, em 1988, a Constituição, no artigo 8º, ela acresce novos direitos também
tornando a reparação no Brasil, a anistia, um dispositivo com fundamentação constitucional, que veio a ser regulamentada somente em 2001, com a medida provisória, transformada em lei em 2002, pela Lei 10.559, a propósito, uma lei aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e que ela instituiu um órgão para promover uma reparação administrativa. O que se verificou naquele momento? Primeiro, nós estávamos diante de violações em massa, que para se exatamente evitar que estas violações em massa aos direitos fundamentais, às liberdades democráticas e resultado do cometimento de atos de exceção pela ditadura militar pudessem se transformar em milhares de ações judiciais no nosso Poder Judiciário, se cria um programa administrativo de reparação, nos moldes em que outros países também criaram, para que ele pudesse dar conta, pela via administrativa, desse dever que o Estado de Direito tem em reparar a todo e qualquer cidadão e pessoa que tem prejuízos em razão da ação direta do próprio Estado. Ainda mais quando essa ação foi uma ação deliberada, né, de um Estado ilegítimo sob um ambiente de ausência de liberdades públicas. Pouco a pouco, portanto, foi sendo estruturado esse programa brasileiro de reparações aos ex-perseguidos políticos, e ele vem demonstrando ao longo do tempo o tamanho que a nossa ditadura teve em termos de alcance social, né, e também as diferentes práticas repressivas que ela adotou ao longo do tempo com o objetivo de apartar da vida cidadã a possibilidade de organização da sociedade civil para o restabelecimento da democracia. A Lei 10.559 ela é muito inteligente ao estabelecer um conceito de que tem direito à reparação todos aqueles que foram atingidos por atos de exceção. Um conceito aberto, uma acepção bastante abrangente que envolve atos de tortura, de perseguições políticas, lato sensu, de expurgos estudantis, de demissões arbitrárias, de compellimento à vida clandestina, de banimentos e expulsões do país, de compellimento ao exílio, de processamentos administrativos e judiciais ilegais, prisões arbitrárias, né, monitoramentos ilícitos das vidas das pessoas. Então, é um espectro de possibilidades que as pessoas e a cidadania brasileira hoje vai se dando conta que tem o direito de receber por parte do Estado esse gesto de pedido de desculpas, de reconhecimento dos erros do Estado contra elas no passado, também na medida em que alguns arquivos vão sendo disponibilizados, né? E esses arquivos, pouco a pouco, vão sendo acessíveis à parcela da sociedade, que pode, a partir deles, comprovar as perseguições que sofreram e ingressar com seus pedidos junto à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que serão analisados individualmente por um colegiado de pessoas que são 24 conselheiros, escolhidos pelo Ministro da Justiça, pessoas que fazem um trabalho voluntário, entre professores, universitários, militantes de direitos humanos, juristas consagrados, que analisam cada uma dessas documentações segundo processos individuais e expressam nos termos da lei se é adequado ou não hoje a democracia se dirigir a esse cidadão, pedir desculpas, se for o caso, promover algum tipo de reparação econômica e, com isso, fazer com que o nosso país se torne um pouco menos injusto em relação a esse passado. Era esse ponto que eu ia lhe perguntar. O importante é esse reconhecimento e o pedido de desculpas, ou é a compensação financeira? As duas coisas são relevantes, porque uma ditadura que usurpou, ao longo de 21 anos, de direitos materiais, de parcela significativa da nossa sociedade. Afinal de contas, você, ao ser perseguido, teve o seu direito a um projeto de vida interrompido, teve propriedades confiscadas, teve a sua liberdade lesada,
por anos a fio, de forma arbitrária. Você teve prejuízos concretos nas suas possibilidades de hoje se manter economicamente numa vida digna, né? Então, portanto, a dimensão material ela é muito importante, claro que sempre tendo-se em conta de que valor nenhum é capaz de pagar a ausência de um ente querido, né, de um morto e de um desaparecido, dos traumas psicológicos e físicos que a tortura psicológica e física gera, né, na saúde das pessoas ao longo do tempo. Valor nenhum é capaz de pagar esses efetivos prejuízos para a nossa cidadania. Mas eu posso confirmar que à frente do trabalho na Comissão de Anistia, fundamentalmente o que eu ouço por parte dos ex-perseguidos é que hoje para eles o mais relevante é receber por parte do Estado o pedido de desculpas, é a reparação moral, né? É o Estado se dirigir a ela, reconhecer que errou nos atos que cometeu contra ela e efetivamente poder fazer a reconstrução de um ambiente de confiança pública nas instituições. Esse cidadão volta a acreditar nas instituições do Estado, nas instituições de repressão também, nas instituições republicanas, nas instituições de segurança, né? E o Estado, de algum modo, se reconcilia com esta gama social que ele, num período terrível, mirou toda a sua estrutura visando as suas respectivas destruições. Agora, Paulo, talvez o Duque concorde comigo, uma crítica muito comum é de que as reparações de quem perdeu um emprego, por exemplo, são milionárias, e de quem perdeu um morto, as indenizações, quem perdeu um parente, quem perdeu um amigo, enfim, para quem morreu ou desapareceu, as indenizações são muito brandas, são quase irrelevantes. Talvez o senhor já tenha escutado isso, não sei se o senhor concorda com essa afirmação. Não, eu não concordo em função de que o conhecimento adquirido dentro deste processo ao longo de alguns anos nos dá uma visão diferenciada do que a imprensa fala, do que se planta por aí. Claro, não só a imprensa, mas temos aí tentáculos ainda em funcionamento, buscando desagregar esse processo que nós o temos em funcionamento hoje. A questão dos valores elevados são os atrasos do governo brasileiro em realizar, em fazer funcionar a Comissão de Anistia da forma que ela precisa, do meu ponto de vista, funcionar. Essa distância, em termos de tempo que ocorre, vai aumentando os valores dos ativos que tem direito àquele anistiado. Não é? Ao longo desse tempo, ele vai se tornando um valor alto. E daí diz-se que estão pagando horrores aos anistiados. O que não é verdade. Alguns casos ocorreram, e hoje não ocorre mais. A Comissão de Anistia hoje tem um processo diferenciado para tratar com valores. Mesmo os valores que se tornam altos em determinados momentos, muito altos, eles são cortados na Comissão de Anistia. Quer dizer, causa um prejuízo ao anistiando naquele momento, porém, há a continuidade do trabalho, que é o mais importante. Nós precisamos ter a Comissão de Anistia com um funcionamento constante para que esses valores baixem, esses valores venham para o nível normal deles e para que, principalmente, nós possamos atender a todos os anistiandos que lutaram para plantar a semente da ditadura em todo este país, plantar a semente da democracia nesse país. Quer dizer, aquele sistema que permitia indenizações de 2 milhões, 3 milhões, foi revisto? Não, os parâmetros legais, eles nunca foram alterados, né? O que nós fizemos desde 2007 foi